Deus justo, toma nas tuas mãos a vida do pastor Maciel, meu Deus, que ele seja canal do Senhor, meu Deus, para ministrar as nossas vidas, nossos corações, meu Deus, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, que Deus abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel 9. Você tem esperado uma bênção de Deus? Você sabe que tem bênção que demora muito tempo. Tem bênção que você ora e ela vem rápido. Mas tem bênção que demora muito tempo. E aí nós temos que ser perseverantes para recebermos a vitória. 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1, está escrito assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? A igreja pode tomar assento. Olha só, Davi se lembrou que ele tinha feito uma aliança com Jonatas, o filho de Saul, que era amigo dele. E essa aliança é o quê? Jonatas vai propor, ele sabia que Davi seria o rei, porque Davi foi escolhido por Deus. E ele sabia que Davi iria reinar, então ele chama Davi para fazer uma aliança, um acordo, para que quando ele assumisse o reino, ele cuidasse da família de Jonatas. Porque naquela época, quando um rei assumia o reino, tomava o trono, assumia um trono, a família do rei anterior ia ter que fugir, porque o rei que assumia tinha medo dos familiares daquele rei que foi deposto vir cobrar o trono, ou lutar pelo trono. Então o que eles faziam? Normalmente o rei que assumiu o trono, ele matava os parentes do rei que foi deposto. Mas Davi faz esse acordo com Jonatas, e ele vai fazer essa aliança com ele, de que ele vai cuidar dos seus familiares, dos seus entes queridos. Mas eu creio que Jonatas, ele não fez essa aliança pensando nele mesmo, ele estava pensando na família dele. Com certeza ele estava pensando na família, porque ele era um homem de guerra, ele era um homem que via em batalha, e vivia lutando em guerras e batalhas com seu pai, com o rei Saul. Então, com certeza, ele não fez essa aliança preocupado com si mesmo, mas preocupado com a sua família. E nós vamos ver que Davi, ele se lembra dessa aliança, mas eu creio que não foi o próprio Davi, eu creio que foi Deus que fez ele se lembrar. Eu creio também que Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Você que tem buscado a Deus, que tem clamado a Deus, que tem buscado uma resposta de Deus, você que precisa que Deus venha se manifestar na sua vida, Deus vai usar alguém para se lembrar de você. Versículo 2: Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Ziba era a pessoa que cuidava da fazenda do rei Saul. E depois que o rei Saul morre, o rei Davi assume o reino, mas Ziba continua cuidando da fazenda do rei Saul. Como ele não era parente de Saul, ele não foge, mas os parentes de Saul, eles vão fugir, eles vão se esconder. E nós vamos ver aqui nessa história que tem um filho de Jonatas, ao que diz o versículo 3. E disse o rei:
não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha só que interessante, isso me chamou a atenção, porque o Ziba, ele sabia o nome do moço, mas ele não fala o nome. Por que ele não falou o nome? Ele fala que era aleijado de ambos os pés. Você sabia que tem pessoas que é conhecida pelo seu defeito? Tem pessoas que, tem gente que não sabe o nome dela, mas sabe o defeito que a pessoa tem, sabe o problema que a pessoa tem, sabe a dificuldade que a pessoa tem. Esse homem aqui, ele sabia o nome dele, mas ele não fala. Ele não fala o nome. Ou seja, isso mostra, sabe o quê? A insignificância da pessoa. Isso quer mostrar que a pessoa não tem importância, quer mostrar que é alguém insignificante, é alguém que não tem valor para aquela pessoa. Porque quando você conhece alguém, que você ama a pessoa, ou que é uma pessoa assim, que é importante para você, você chama pelo nome. Quando você conhece alguém que é importante para você, você chama pelo nome. Mas quando a pessoa não tem valor para você, você vai chamar de qualquer coisa, porque ela não tem importância para você. No caso dele aqui, ele está menosprezando, e fala que o homem é aleijado de ambos os pés, ou seja, é alguém sem importância, ou seja, é como se ele estivesse falando assim para o rei: o senhor não precisa se preocupar com ele não, ele é um aleijado de ambos os pés, é alguém que não tem importância, não tem valor. Isso me chamou bastante atenção. Nessa época aqui, as pessoas chamavam as pessoas deficientes de aleijado, mas do ano de 1981 para cá, as pessoas que têm deficiência passaram a chamar de deficiente. Foi a partir de 1981 que mudou isso. Mas até então, as pessoas chamavam de coxo, de aleijado, de manco, mas mudaram isso. Vamos continuar aqui no versículo 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba. Eu fico pensando, como que Ziba se sentiu? Por que o rei estava preocupado com o descendente de Jonatas? Olha só. E o rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Maqui era irmão do rei Saul. Amiel era o pai de Maqui, que era também o pai do rei Saul. Portanto, Maqui era tio do filho de Jonatas. E ele estava em Lodebar. Lodebar, as pessoas costumam falar que era terra seca, mas não é terra seca. Lodebar quer dizer sem pasto. É um lugar sem pasto. Por que é sem pasto? Porque a terra é seca. Mas Lodebar não quer dizer terra seca. Lodebar quer dizer sem pasto. Mas algumas pessoas falam: não, Lodebar é terra seca. Não, não é. É sem pasto. Mas é sem pasto porque a terra é seca, é uma terra árida, é uma terra onde não produzia nada. E os historiadores costumam dizer que Lodebar era um lugar onde se juntava as pessoas que eram desprezadas pela sociedade, os aleijados, os deficientes, os mendigos, as pessoas que não tinham condições de conviver com as pessoas da sociedade, não tinham condições de viver entre as sociedades, eles se refugiavam em Lodebar, eles iam para lá. Era um lugar de sofrimento, era um lugar onde as pessoas sofriam, era um lugar onde tinha os mendigos, os deficientes, os aleijados, pessoas que tinham deficiência, porque naquela época os serviços eram pesados, era um braçal. Um aleijado não ia encontrar serviço para ele. Por quê? Como que um aleijado vai trabalhar na roça, vai plantar e vai colher? Não tem como. Como que um aleijado vai cuidar de animais? Não tem como. Não tem como cuidar de animais. E esse era o serviço que tinham naquela época. Então, com certeza, esse moço era alguém que vivia na dependência dos outros. Você já dependeu de alguém? É muito complicado você depender dos outros, sabia?
É muito difícil. E uma pessoa que tem uma deficiência como essa aqui, esse homem com certeza ele vivia na dependência dos outros. Ele dependia das outras pessoas, da ajuda das outras pessoas para sobreviver, porque ele era aleijado de ambos os pés, ele tinha dificuldade para andar, ele não conseguia andar, então para ele se locomover, ele precisava dos outros, e com certeza para ele comer, para ele se manter, ele dependia da ajuda dos outros, e isso é muito difícil. Mas você sabia que hoje tem pessoas que dependem dos outros? Tem pessoas que dependem dos outros, e isso é muito difícil, irmão. Não tem coisa pior do que você viver na dependência de outras pessoas, porque as pessoas vão lhe ajudar do jeito que elas querem. Se ela quiser te ajudar no dia, ela vem; se ela não quiser, ela não te ajuda, e você vai ficar precisando. A pessoa pode falar para você: ó, hoje eu não posso te ajudar, eu só vou te ajudar amanhã. E se você depende dela, você vai ter que esperar até amanhã. Se ela falar: olha, eu não vou te ajudar amanhã, eu só vou te ajudar depois, e aí você é obrigado a ficar esperando, porque você depende da pessoa, você fica sujeito a essas situações. Tem muito, principalmente hoje, por causa da crise, por causa da pandemia, tem muitas pessoas dependendo de ajuda das outras pessoas. Vamos continuar aqui. Então, mandou Davi, e tomou da casa de Maqui, filho de Emiel, de Lodebar. Olha o que Davi faz. Davi manda os seus servos ir buscar o filho de Jonatas. E o texto diz aqui, que Davi tomou, ou seja, ele não foi convidado, ele não foi com a sua livre e espontânea vontade, não, ele foi levado, levado à força. Por quê? Porque com certeza ele estava escondendo de Davi, ele estava fugindo de Davi, ele tinha medo de Davi, porque ele era um descendente de Saul, e com certeza ele estava se escondendo, ele estava fugindo. Então quando ele viu os servos de Davi, com certeza ele tentou se esconder, se proteger, se guardar, mas o servo de Davi tomou ele, ou seja, agarraram ele e levaram à força. Ele foi tomado, foi levado à força. Versículo 6: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Será que esse moço estava com medo? Com certeza ele estava com muito medo, porque Davi era um homem de guerra, era um homem de batalha, e ele, sendo filho de Saul, ele deve ter ficado morrendo de medo de estar diante do rei Davi. Mas a intenção de Davi não era causar mal a ele. Davi queria ajudar, Davi queria abençoar ele, Davi queria honrar ele, para cumprir a promessa que tinha feito ao seu amigo Jonatas. Nós vamos ver aqui no versículo 1, que Davi não fala assim: eu fiz uma aliança com Jonatas, não. Ele fala assim, ó: façam bem por amor de Jonatas. Ou seja, Davi amava Jonatas, era uma amizade sincera, era uma amizade de amor mesmo, porque ele poderia falar: não, eu fiz uma aliança e eu lembrei dessa aliança e eu quero ajudar alguém da família de Jonatas. Não, ele fala: eu quero ajudar por amor a Jonatas, porque ele realmente, ele amava, existia uma amizade de verdadeira entre eles. Versículo 7 diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei. Olha só, a partir daqui a vida desse moço começa a mudar. A partir daqui a vida dele começa a mudar. Imagina alguém que um dia teve tudo, viveu num palácio, porque esse moço aqui, ele viveu num palácio. Quando ele nasceu, até os seus 5 anos de idade, ele viveu num palácio e vivia como um príncipe, pois ele era filho do rei. Ele foi criado como um príncipe, era tratado com todo cuidado, tinha servos para te servir.
Então ele vivia comendo do bom e do melhor, e aí ele é levado. Esse acidente aconteceu com ele quando morre o rei Saul. Quando o rei Saul morre com os seus três filhos na batalha, a ama que cuidava de Mefibosete, ela vai fugir, e quando ela foge, ela vai correndo, o menino cai e quebra os pés, e a partir daí ele fica aleijado. E aí o que acontece? Ela vai levar ele para lá, para esse lugar, para Lodebar, e ele vai ser criado lá. Imagina alguém que até os seus 5 anos tinha tudo, e agora ele vai viver num lugar onde ele não tem nada, ele vai mendigar para sobreviver. Imagina como que esse moço foi criado, imagina como que esse homem cresceu, como que ele viveu, e sabendo que ele era um príncipe, alguém que poderia ter herdado o reino de Israel, porque ele era um príncipe, filho do rei. Então, esse moço viveu uma vida miserável, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de humilhação na dependência das outras pessoas, no lugar chamado Lodebar. E você sabia que tem muitas pessoas hoje vivendo nas condições que esse moço vivia, vivendo uma vida de vergonha, vivendo uma vida de humilhação. Tem muitas pessoas vivendo assim, mas um dia Deus fez o rei se lembrar dele. Um dia Deus fez o rei se lembrar dele, porque ele era o único descendente de Jonatas, e Deus fez o rei se lembrar, e mandou ir atrás dele, mandou chamar ele. Sabe por quê? Porque Deus se compadece do sofrimento daquele que sofre. Deus conhecia a história desse moço, Deus sabia que ele tinha direito ao trono, que ele era um príncipe, estava vivendo mais como um mendigo, mas ele era um príncipe, e tinha direito à herança do rei, ele tinha direito à herança do seu avô e à herança do seu pai, mas estava vivendo como um pobre miserável, mendigando para sobreviver, lá nas terras de Lodebar. Eu não sei como que está a sua vida, como que você está vivendo, como que você chegou aqui, eu não sei o que você tem orado, o que você tem buscado de Deus, mas assim como Deus se lembrou desse moço, Deus também está se lembrando de você, e Ele vai mandar alguém te chamar, Ele vai incomodar alguém para mandar chamar você, para lhe dar uma oportunidade. Vamos continuar aqui, versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui, servo teu. E disse Davi, versículo 7, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha só, alguém que estava lá em Lodebar mendigando para sobreviver, agora o rei traz ele para Jerusalém, tira ele de Lodebar, ele vem para Jerusalém, e em Jerusalém ele vai para o palácio, e o rei fala para ele, em contínuo, ou seja, todos os dias, você vai comer pão na minha mesa. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele vai viver na fartura, porque a mesa do rei era farta, na mesa do rei tinha muitas coisas, e ele vai viver como um príncipe, ou seja, como um filho do rei, porque é os filhos do rei que participavam da mesa do rei. Se o rei falou para ele que vai sentar na minha mesa e vai comer do meu pão na minha mesa, isso quer dizer que ele vai passar a ser um príncipe do rei Davi, da casa do rei Davi, alguém que estava lá em Lodebar, vivendo na humilhação, vivendo na vergonha, mendigando para sobreviver. Deus toca no coração do rei, e o rei chama ele, e muda a história dele, e diz mais, vou restituir tudo aquilo que tiraram de você.
Deus vai restituir aquilo que tiraram de você, você não entendeu. Deus vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que tiraram de você, Ele vai restituir, Ele vai devolver de volta, e com certeza Ele vai lhe dar muito mais do que aquilo que você tinha. Aleluia, Ele vai dar muito mais do que aquilo que você tinha. Glória a Deus, aleluia. Você que sofreu perdas, se tirar alguma coisa de você, Deus vai devolver, Ele vai restituir. O rei diz aqui, ó: restituirei todas as terras que tiraram, que eram do teu pai, de Saul. Glória a Deus. E em contínuo comerá na mesa do rei. Isso quer dizer que a vida desse homem mudou. A vida desse homem foi transformada, a vida desse homem foi mudada. Aquilo que ele vivia, aquela vergonha, aquela humilhação, ficou para trás. E com certeza nunca mais ele ia voltar a viver o que ele vivia antes. Nunca mais ele ia voltar para Lodebar. É isso que Deus está fazendo com alguém aqui. Alguém que está vivendo uma vida de vergonha, alguém que está vivendo uma vida de humilhação, alguém que está vivendo em Lodebar. Deus vai lhe tirar de lá e vai te levar para Jerusalém, e você vai comer na mesa do rei. Você que mendigava, você que dependia dos outros, você vai viver uma vida de fartura, porque Deus vai fazer alguém se lembrar de você, e Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, assim como Ele fez na vida desse homem que vivia uma vida de vergonha. Deus usou o rei para abençoar e mudar a vida dele. Aleluia. Se você crê, dá um glória para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essas palavras aqui é a palavra de quem está com medo ainda, irmão. Ele ainda não estava se sentindo seguro. Ele diz, ó, ele se inclinou com seu rosto em terra, e ele fala para o rei: quem é o teu servo? Um cão morto. Ou seja, alguém insignificante, alguém, um miserável que não tem valor nenhum, que não tem importância nenhuma, porque foi assim que ele viveu. Era assim que as pessoas olhavam para ele, as pessoas desprezavam ele, as pessoas humilhavam ele, porque ele não era ninguém. Mas a partir desse momento aqui a história muda, a partir desse momento aqui as coisas mudam. A pessoa que tem clamado a Deus, que tem buscado a Deus, que tem confiado no Senhor, Deus tem resposta para você. Aleluia! Deus tem resposta para você. Esse homem aqui, ele viveu uma vida de humilhação, de vergonha, mas um dia Deus fez alguém se lembrar dele, e mudou a história dele. Aleluia. Versículo 9 diz assim, ó: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, e de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Imagina como que Ziba ficou, porque Ziba se sentia dono da fazenda, era ele que mandava em tudo, e agora ele vai voltar a ser servo, ele vai voltar a ser empregado, porque aquele que ele desprezou, aquele que ele achou que não era ninguém, que ele chamou de aleijado, que nem nome tinha, agora passa a ser o patrão dele. Você não entendeu, né? Você não entendeu, né? Aquele que lhe desprezou, aquele que te humilhou, aquele que falou que você não era ninguém, que você não era nada, vai ser teu servo. Aquele seu patrão, aquele seu chefe lá que humilha você, que ofende você, Deus vai te abençoar e vai te dar uma oportunidade, e você vai ficar acima dele, para você ser o chefe dele. É assim que Deus faz para honrar os seus servos. Espera que você vai ver, confia no Senhor. Versículo 10 ele diz assim, ó: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, olha só,
e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha só, o Ziba se sentia dono da fazenda. Ele tinha 15 filhos e 20 servos. E agora, todo esse povo aqui vai servir aquele que não era ninguém. Todo esse povo aqui vai servir aquele que não era nada, aquele que não era ninguém, aquele que foi menosprezado, que nem nome tinha. O aleijado que não era ninguém, agora passa a ser patrão. O aleijado passa a ser patrão, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 11 disse assim: e disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará. Teu servo, porém, deixa eu ver aqui, seu servo assim fará, teu servo, porém, Mefibosete, comerá. Ele diz: meu servo, Mefibosete, comerá a minha mesa, como um dos o quê? Filhos do rei. O homem estava mendigando para sobreviver. O homem vivia em Lodebar uma vida de humilhação, de vergonha. Mas quando Deus olhou para ele e resolveu mudar a história dele. E ele é levado para o palácio, ele é tirado de Lodebar, um lugar miserável, onde só tinha mendigo, pessoas deficientes que lutavam, mendigavam para sobreviver. O homem foi levado para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai para o palácio. E no palácio ele passa a ser como filho do rei. Você não entendeu, né? É isso que Deus vai fazer na sua vida. Você que as pessoas não dão valor, você que as pessoas não olham para você, você que é desprezado, você que é rejeitado, que as pessoas desprezam você, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Ele vai te colocar no lugar de honra. As pessoas vão olhar para você e vão ter que abaixar a cabeça e reconhecer que Deus te abençoou, que Deus te honrou, porque Ele é fiel para honrar os teus servos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 12 ele diz assim: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram o quê? Servos de Mefibosete. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz, irmão, quando Ele quer honrar, quando Ele quer abençoar, é assim que Ele faz. Ele pega aquele que não é nada, aquele que não é ninguém, como diz na palavra, Ele pega o pobre do pó e do monturo, e coloca para sentar entre os príncipes, só para mostrar que Ele é Deus. É só para mostrar que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, e quando Ele resolve abençoar alguém, ninguém pode impedir. Quando Deus resolve honrar alguém, ninguém pode impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando Deus resolve honrar, quando Deus resolve abençoar, quando Deus resolve dar vitória para a pessoa, ninguém pode impedir, irmão, ninguém pode impedir. Mefibosete não era ninguém, era desprezado, era rejeitado, vivia como mendigo, mendigava para sobreviver, mas Deus viu ele lá. Deus viu ele lá e resolveu mudar a história dele, resolveu abençoar ele. Deus também tem te visto, Ele tem visto você, e Ele também vai te abençoar. Glória a Deus. Versículo 13 diz assim, morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Ele era coxo de ambos os pés, mas comia na mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés, mas comia na mesa do rei. Tinha muitas pessoas que tinham 2 pés, irmãos, mas lutavam para sobreviver, e o mendigo que era desprezado, era rejeitado, comia na mesa do rei, aleijado,
mas estava lá sentado na mesa do rei, comendo na mesa farta. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Você que tem lutado para sobreviver e tem orado para o Senhor: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, Senhor, olha para mim, me abençoa, aleluia. Deus tem ouvido o seu clamor, e Ele está usando esse humilde servo aqui para lhe dizer: Ele está mudando a sua história a partir de hoje. Deus está mudando a história de alguém aqui, a partir de hoje Ele está agindo em seu favor. Ele vai mudar a sua situação, assim como Ele fez na vida de Mefibosete. Ele vai te abrir uma porta tão grande, que você vai olhar e vai falar: não, não é para mim não, não é para mim não, eu não mereço não. É para Ele te honrar e mostrar que Ele é Deus da sua vida. Ele vai te honrar, Ele vai te dar vitória. Prepara o seu coração, porque Ele vai abrir uma porta grande para você, só para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Você que crê nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus e fica de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo um momento difícil, mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua agindo, o Senhor continua trabalhando e honrando aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. O Senhor não desampara, meu Pai. Então abençoa o teu povo, assim como o Senhor abençoa a vida desse moço. Age na vida do teu povo, dá vitória ao teu povo, Senhor. Faz o teu povo crescer, faz o teu povo prosperar. Essa pessoa, meu Pai, que tem vivido uma vida de derrota, que tem vivido uma vida de humilhação, que tem vivido na dependência dos outros, muda a vida dele, meu Senhor, muda a história dele. Age na vida dessa pessoa, manifesta com o teu poder, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus grande, o Senhor é o Deus todo-poderoso, e que não há nada que o Senhor não possa fazer. E assim como o Senhor fez na vida desse moço, muda a história dessa minha irmã, muda a história desse meu irmão. Abençoa ele e dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Maciel, palavra gloriosa, amém, irmãos? Que nós possamos